Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Hoje é dia de duelo tricolor, sim, do São Paulo encarando o Bahia lá na Boa Terra, na Fonte Nova. Então já chega deixando o seu like, comentando quanto é que vai ser esse jogo. Será que teremos uma vitória do ex-treinador e jogador do São Paulo, hoje técnico do Bahia? Rogério Ceni. Será que ele consegue frear o São Paulo? Porque, Edu Gerac, deixa eu te convocar porque o São Paulo é um adversário direto do Bahia nesse G6. Bahia hoje é o sétimo colocado com 46 pontos ganhos, o São Paulo é o sexto com 51. Se vencer, encurta essa distância. E ao Bahia, que é SAF, né? Ele não quer saber de virar G7, G8, ele quer logo garantir a vaga dele e quem sabe até para uma fase direta da Libertadores. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo. Olá, Fábio. Não, sem dúvida, esse jogo, né, tem ali vários ingredientes, mas um dos principais, no meu modo de ver, bom, o São Paulo tem sido um péssimo visitante, né, nesse campeonato brasileiro. Nas últimas 8 vezes que jogou fora dos seus domínios, o tricolor do Morumbi ganhou uma vez só, né? Ou seja, são 8 partidas fora de casa, uma vitória. Nas últimas 8 partidas fora de casa, tem uma vitória só, depois foram 2 empates e 5 derrotas. Agora, do lado do Bahia, o Bahia tem uma defesa muito boa quando joga em casa. O Bahia tem tomado poucos gols na Fonte Nova. Além de ser, claro, um bom visitante. Não está excelente assim o desempenho do Bahia em casa, mas ele tem tomado poucos gols. São apenas 9 gols sofridos em 15 partidas disputadas na Fonte Nova. Então teremos esse embate, né? O São Paulo é um dos times que de vez em quando fica muito amarrado no adversário, né? Tem sido muito fácil neutralizar as jogadas do São Paulo, porque tem dia que nada acontece, né? O Luciano armando o jogo do São Paulo nem sempre dá certo. Vide, por exemplo, puxando aqui de memória, o primeiro jogo do São Paulo contra o Galo, na Copa do Brasil, no Morumbi, né, que o Galo faz aquele gol no finalzinho. O São Paulo realmente foi muito bem amarrado pelo time do Milito. E o Ceni, como é inteligente, como conhece muito também um pouco desse elenco, né, ele que já trabalhou no São Paulo, tem tudo aí para, quem sabe, conseguir fazer isso. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir sair dessa armadilha. E do lado do Bahia é isso, né? Somar 3 pontos para ficar ali no G6. Eu acho que tanto o Bahia quanto o São Paulo, assim, eu discordo bastante, né, dessa coisa, só tem o Campeonato Brasileiro e não tem mais chance de título. Mas, gente, o Campeonato Brasileiro é o Campeonato Brasileiro, que ganha aí os próximos 6, 7 jogos que faltam, né, dependendo aí do time, e aí vê o que acontece. Eu acho que tanto São Paulo quanto o Bahia tem que ir para cima para realmente conseguir a vitória, né, somar os 3 pontos. O São Paulo que, pela matemática, né, se embalar aí vitórias seguidas, tem chance ainda de ficar no G3, no G4, né? Lembrando sempre que o G4, para mim, é sempre muito importante porque leva o clube diretamente para a fase de grupos da Libertadores e já pula, né, aquela pré-Libertadores que nem sempre é muito legal de se jogar. Você trouxe a informação dos últimos 8 jogos, né, como visitantes, eu fui dar aquela pesquisada no nosso site, claro, e você pode fazer o mesmo, porque a estatística está lá na sua mão, né, na palma da sua mão. E aí fui olhar o último jogo em que o São Paulo venceu foi o Cruzeiro, dia 14 de setembro, 1-0, é muito tempo, né, Edu? São Tá. 45 dias aí aproximadamente, sem somar 3 pontos como visitante, São Paulo é o sétimo melhor visitante, enquanto o Bahia, como mandante, é o sexto melhor mandante. É aquele time que é difícil ser batido dentro de casa, né? Mas agora o Rogério Ceni tem uma missão, porque ele tem sido cobrado, já que o quarteto de meio-campo não tem rendido mais o que se espera dele, né? Foi assim contra o Vasco, mas o Rogério tomou 3-0 no primeiro tempo e ele foi logo audacioso, mudou 2 jogadores no próprio primeiro tempo, colocando o Ademir e também o Luciano Rodrigues, e aí ele já mexeu com o time. Isso mostra que os jogadores conhecem as mudanças que o Rogério vai fazer. Ele não faz a mudança de orelhada, ele treina essas mudanças e deu certo, porque logo depois o Bahia diminuiu e botou pressão para cima do Vasco. E, aliás, no segundo tempo, o Ademir, que cruzou para o Luciano fazer o gol 3-1, ele fez o segundo gol, acabou 3-2.
Não, exato, o Bahia, né, assim como a gente discutiu nos outros pré-jogos aí, a questão do Garro, do Veiga, o Bahia depende demais desse quarteto, né, sem dúvida estava funcionando demais no primeiro turno, aí nos últimos jogos a coisa deu uma desandada, e aí que a gente vê o dedo do técnico, né, tem que ter um plano B ali para aparecer, para a coisa, voltar a funcionar, porque sem dúvida o Cauli, o Everton Ribeiro, o Caio Alexandre, né, desse quarteto, esses 3 são jogadores de altíssimo nível técnico e eles precisam estar ligados, precisam estar sempre a fim de jogar bola, né? Não que não estejam, mas às vezes a coisa não está dando certo. Então, sem dúvida, você lembrou muito bem, essa mudança do Ceni ainda no primeiro tempo evitou quase uma tragédia, né? Que seria uma goleada ali para o Vasco, né? E um detalhezinho, né, é que pelo Bahia foram 2 jogos no comando, do Rogério Ceni contra o São Paulo, em ambas as partidas o São Paulo foi vitorioso, né, 1-0 no ano passado jogando em Salvador e 3-1 esse ano jogando lá, no Morumbis. Vamos ver se ele quebra essa É, sequência, tem, porque o Rogério não é, tem consegue. uma, é, Tem uma história, assim, que é folclórica, né, mas, enfim, a torcida do São Paulo adora o Rogério Ceni, né, o Rogério Ceni, para algumas gerações de são paulinos, é o maior são paulino da história, né, falando como jogador, e como técnico, o Rogério Ceni já jogou 10 vezes, contra o São Paulo, nas diferentes equipes que ele dirigiu, né, principalmente Flamengo, Fortaleza e Bahia. E ele nunca venceu o São Paulo como treinador. São 10 jogos, são 2 empates e 8 derrotas do Ceni contra o São Paulo. Vamos ver se nesse embate aí desta terça-feira se a coisa muda de figura, né? Lembrando que além dessa questão folclórica, né, os 2 treinadores estão sendo um pouco questionados pelas respectivas torcidas, né? Então, eu separei aí os números de ambos, né? O Ceni está há mais tempo que o Zubeldia, né? Na área técnica aí do Bahia, são 76 jogos disputados contra 42 do Zubeldia. Em termos de vitórias, o Ceni tem 40 contra 21 do Zubeldia, mas o que interessa mesmo é o aproveitamento. Está quase igual, 57% Sim. a 59%. Eles que não conseguiram títulos, né? Com esses 2 times que eles estão agora treinando. Então, assim, é aquela coisa que eu discuto. Eu sou contra tirar técnico por tirar técnico, né? Eu acho que os 2 são excelentes treinadores, entendem muito de futebol, têm uma mentalidade moderna, né? Nessa questão de que você precisa preparar o time para cada jogo, você precisa ter muito o elenco na mão, você precisa rodar esse elenco, enfim. Então, assim, vamos. Eu daria tempo para os 2 trabalharem, continuarem o ano que vem, enfim, para ver se realmente conseguem títulos, né, para suas respectivas equipes. Agora, um detalhe só para a gente amarrar esse assunto, o Rogério Ceni, é como ele tem dificuldade de vencer os seus ex-clubes, né? Contra o Flamengo é É, assim, contra o é. São Paulo é assim. Será que tem um fator emocional realmente nesses confrontos, o Edu? Ou é apenas uma gigante coincidência? Porque é gigante mesmo, os números são. É, Não é. é, Jogou um jogo, dois, não. Jogou 10, 15, 20 e não é. vence. Verdade. Não, não, assim, ele já foi questionado sobre isso, ele desconversa e tal, mas, eu tendo a achar que é realmente uma infeliz coincidência para ele, né, enfim. Porque é claro que quando ele está ali, ele que é muito competitivo, né, inclusive, na última passagem dele pelo São Paulo, muita gente, isso é informação, muita gente que conhece ali os bastidores do São Paulo diz que um problema é esse, ele é muito competitivo, então ele pilha demais os seus jogadores, ele eleva muito o sarrafo e isso nem sempre é bem visto, né, por alguns atletas. Então, vamos ver se dessa vez ele consegue vencer o São Paulo, né? Será que alguns atletas não estão prontos para esse tipo de cobrança? Querem mais aquela mão na É, cabeça, aquele afago. não, Abraço não, porque se fosse o Marcelo com o Mano Menezes, ele não gostou de ser abraçado, então é abraço verdade, é nem verdade. tanto, né. É verdade. Não, na verdade, assim, não é que nem gosta, na verdade é o jeito que talvez ele coloque, sabe, porque tem jogador que você tem que tratar de um jeito, jogador que você tem que tratar de outro, Sim. enfim, parece a forma como ele conduz o elenco nem sempre é bem vista, né. E a gente tem uma outra arte ainda para mostrar, Fábio, para Boa. pra ilustrar bem também a questão do São Paulo e Bahia, né, Último disso que jogo, a gente né. tá
É, disso que a gente está falando. Porque o primeiro jogo, assim, apesar do placar, o São Paulo ganhou jogando muito bem. E aí eu chamei esses números exatamente por isso. Foi um dia que o Luciano, armando o meio-campo do São Paulo, funcionou muito bem. Ele, o Caleri, enfim, foi. Mas assim, não foi um jogo fácil para o São Paulo. A gente vê até pelos números, você vê, o Depena foi quem mais criou chances, né? Três. O Canu também tocou demais na bola. E o São Paulo ainda tinha no meio-campo naquele jogo, esse foi o jogo do primeiro turno. O Alisson, que depois se machucou e deve estar voltando, mas não, obviamente não vai estar presente nessa partida. Ou seja, o Everaldo também é um jogador que sempre funciona ali no ataque do tricolor da Boa Terra. E o Cauli, é o que a gente estava falando, né? O Cauli, quando ele resolve realmente decidir o jogo, ele é muito importante. Então, assim, o São Paulo não vai ter vida fácil contra o Bahia, como não teve no primeiro turno, apesar do placar por 3-1. Porque do outro lado tem realmente o Rogério Ceni, que sabe montar um bom time de futebol. Certeza que nós teremos uma grande partida para acompanhar aqui na Flash Score. E você não vai perder um só lance, porque o Matheus Damascena, direto da Arena Fonte Nova, vai narrar todas as emoções deste Bahia e São Paulo, um duelo tricolor arretado na 32ª rodada. Azevedo, terça-feira, rodada do Campeonato Brasileiro que começou na sexta, exatamente, ela foi desmembrada e só termina na quarta-feira, com Cruzeiro e Flamengo e Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, porque Flamengo e Atlético Mineiro tiveram jogos adiados em virtude da final da Copa do Brasil. Edu, mais uma vez, um prazer bater papo contigo nesse pré-jogo, aquele aquecimento que o torcedor está esfregando as mãos e aguardando a hora do jogo. E a gente se encontra numa próxima, hein? Valeu, Fábio. Prazer foi todo meu. Grande abraço aí. Valeu, grande abraço para você também e para você que nos acompanhou até aqui. Então vamos embora? Dispara para geral, se inscreve no nosso canal. A sua casa é a Flash Score. Um grande abraço e até a próxima.